desculpem. O pessoal da internet, me desculpem, tá? Por esse ato falho. Então, voltando a dizer, né? Então, você vê que é falta de costume, né? Essa coisa da... Agora a gente transmite, eu nem lembrei desse microfone bendito. Me desculpem, gente, tá bom? Não vai acontecer mais. Bom, então, continuando aqui entre nós, a liberdade, então, ela é algo que está inerente no ser humano, mas ninguém tem a liberdade. Ah, eu sou livre, eu sou livre. Gente, e o Kardec fez a pergunta para os espíritos e foi respondida. A liberdade, ela tem que estar em comum com quem convive com a gente. Então, se eu tenho vontades, a minha vontade é tolhida baseado na vontade de quem está próximo de nós. E Jesus, sabendo disso, até falou, onde houver 2 ou mais, ali eu estarei. Jesus não podia ter falado onde houver apenas um? Mas falou no Evangelho, onde houver mais de um. Por quê? É porque quando tem mais de um, o homem começa a se contrabalancear. A liberdade e a evolução não se obtém através do isolamento. Ah, eu vou ficar sozinho, eu vou me isolar do mundo, eu vou me encontrar com Deus. Falhou aí. A liberdade acontece no meio da bagunça. E notem, a nossa sociedade é um caos, né? Aparente. Não é caos porque ela funciona muito bem. Mas essa sociedade nossa, que aparentemente as pessoas falam, nossa, como é que nós podemos viver nesse trânsito, nesse monte de buzina, nessa coisa maluca que é a sociedade? Esta sociedade, que é a nossa sociedade, é a nossa lição de vida para evoluir. É justamente no meio desse caos, é no meio da bagunça, no meio dos problemas, dos atropelos, das indiferenças que nós vamos aprendendo a sermos melhor. E a liberdade nesse meio todo? A liberdade ela tem que ser trabalhada dia a dia. A gente tem que ser livre de consciência. E os espíritos falaram isso para Kardec também. É o único lugar em que o homem ainda é livre. No pensamento. E aí os espíritos até comentaram. Por isto que é errado, por exemplo, quando nós tolhemos a liberdade do outro. Através de filosofias, através de religiões, através de ideias, através de pensamentos novos. Quando nós simplesmente dominamos alguém através de um discurso que tolhe a liberdade, estamos errando. Por quê? Porque estamos tolhendo o único lugar em que a pessoa é livre. Ah, mas então e aquelas filosofias em que a gente vê claramente que as pessoas estão perdendo a liberdade? O que nós fazemos? Respeitamos. Respeitamos. E os espíritos falam isso também. É necessário respeitar porque é ali onde as pessoas se sentem aparentemente livres, mas são tolhidas da liberdade, se sentem bem. Falta de caridade nós queremos julgar as pessoas que não pensam como nós. Então, nós não estamos totalmente certos também. Nós não estamos totalmente ou 100% certos, mesmo seguindo a seara espírita ou qualquer religião que o seja. Nós temos que saber que toda a verdade ela é conhecida através de várias outras verdades. Não existe uma verdade única, não existe um único caminho. Por isso que os espíritos sempre falaram, e falaram para o Kardec no Livro dos Espíritos, é bom respeitar toda e qualquer ideia contrária à sua, desde que ela não fira a liberdade, o sentimento e o pensamento das pessoas que estão à nossa volta. Por quê? Porque se a gente também estiver perto de situações em que nós vemos que está, de certa forma, contrariando, constrangendo, dificultando a vida de pessoas, e nós não fazemos nada, nós estamos também colaborando com o mal. Por quê? É simples, gente. Toda e qualquer filosofia, religião, ideia política que existe no mundo, ela é boa desde que conduz o homem para algo bom. Se não estiver fazendo isso, é ruim. E aí é que nós temos que, sim, lutar contra, ir atrás de esclarecimentos e ajudar naquilo que for necessário. Nós estamos vivos, nós estamos nessa sociedade, não é à toa. A gente está nessa sociedade para votar. A gente está nessa sociedade não é para falar, eu não concordo com a política, então vou anular meu voto. Então não precisa viver. Nós estamos na sociedade para opinar. Nós estamos na sociedade para discutir, sim, sobre direitos e deveres. Nós não estamos na sociedade para sermos harmônicos no sentido de não fazer nada. Isso não é harmonia. A harmonia não se obtém através de se calar, não.
A harmonia não se obtém através da gente ficar no nosso canto e achar que as coisas vão acontecendo. Mas Deus sabe o que faz. Deus nos utiliza para melhorar a vida que temos na sociedade. Se nós, em sociedade, não participamos dela, nós também não nos vemos no direito de achar que somos também levados por bem. Nós estamos fazendo algo bom em não fazer nada? Não. Então, se nós vivemos em sociedade, participamos da liberdade dentro dessa sociedade, vamos lembrar bem, liberdade, ela nunca vai ser total porque a gente vive uns com os outros. Então, respeitar o direito do outro, respeitar o livre pensar das pessoas que estão à nossa volta. Se ela não concorda com a nossa forma de pensar, respeitemos sempre. Isso faz parte da nossa forma de viver e de pensar. Nós temos que conviver com os diferentes. Isso é ser livre. Respeitar os diferentes. Isso é ser livre. Respeitar as diferenças nas nossas voltas. Sim. Ainda mais hoje. E se a gente for ver bem, até recentemente teve uma passeata na Paulista sobre as pessoas que são ditas minorias, maiorias, não importa. O que predomina? Tem que ter o respeito. E é gozado porque nossa sociedade, quando não existe o respeito, tem que ter uma lei para que se ponha à prova o respeito. Por que existem leis no mundo? Porque nós, como seres humanos, não aprendemos ainda a respeitá-las. O dia que nós começarmos a nos respeitar como seres humanos, não vai precisar mais de leis que nos obriguem a respeitar. Lei de trânsito. O trânsito, se não houvessem as leis, haveria um desrespeito. E olhe que com todas as leis de trânsito ainda há o desrespeito. Então nós ainda percebemos através da nossa sociedade que abusamos dessa tal liberdade. E a sociedade, e nós não temos que entrar no mérito do, mas nós temos que fazer algo porque, sim, nós participamos da sociedade, mas nós temos porque o mundo está um caos. Nós vemos muito ouvir falar nisso, né? Mas o mundo precisa mudar, o mundo está de tal forma. Vamos lembrar o seguinte, hein? Os Espíritos nos falaram, e falam sempre, cada vez que um ser humano se ilumina, melhora o mundo todo. Então, muitas das vezes, nós estamos tão preocupados em ver a notícia sobre as coisas do mundo, ir atrás, vamos mudar o mundo, esquecemos de mudar a nós mesmos também, né? Então, a gente tem que pensar no seguinte, a liberdade de ação também parte da premissa de que a gente tem responsabilidade conosco. A gente, às vezes, tem tanta preocupação de mudar o marido, mudar o vizinho, mudar o companheiro, a companheira, o filho, e nós esquecemos de nós mesmos. Lendo recentemente uma literatura espírita até, de um espírito, ele vai buscar alguns espíritos que acabavam de vir do mundo, né? E muitos deles desencarnaram que eram espíritas. E estão vindo lá, sofreram um pouco, mas, meu Deus, eu fiz tanta caridade, e aí eu ainda desencarnei nessa situação, o que aconteceu comigo? E lá estava um mentor tentando ajudá-los, falando, você se lembrou muito do próximo, mas esqueceu de você mesmo. Onde está o seu trabalho interior? Onde está a nossa mudança interior? A gente critica muito quem está fora de nós. A gente tende a jogar muito a culpa da nossa vida fora de nós. Seja no marido, seja no filho, seja no pai, seja na mãe. Eu não estudei porque meus pais não tinham condições. Não, eu não continuei tendo um trabalho porque meu marido não deixava. Não, eu não fui muito para frente porque eu tive os filhos. Note, nós tendemos a sempre exteriorizar para fora de nós nossas próprias frustrações. E a gente se frustra demais. Então nós não vamos atrás do nosso objetivo e a gente tende a dar desculpas. E olha, frustração da doença, viu, gente? Então não sejamos frustrados, vamos atrás dos nossos objetivos, vamos atrás daquilo que nos faz crescer como seres humanos, vamos atrás de coisas que nos fazem frutificar. Todo espírito encarnado é um espírito de luz, a caminho de muito mais luz. Nós somos autossuficientes, sim. Temos as capacidades que qualquer gênero da humanidade tem. Podemos fazer tudo o que quisermos. Normalmente nos tolhemos porque nós não nos sentimos por alguma coisa ou razão, nós não nos sentimos bem, nós não conseguimos. Recentemente, fazendo estudos sobre a liberdade, a gente percebe que alguns estudiosos descobriram que boa parte dos seres humanos, quando não conseguem chegar
ou evoluir na profissão, é porque lá atrás, porque ouviram muito não dos pais, né? E aí, voltando a falar da liberdade sobre a educação dos filhos, a gente percebe que, por ouvirmos muitos nãos, a gente tende a achar que o mundo vai nos responder com muitos nãos. Isso acontece, isso é uma verdade também, né? A educação faz com que muitos de nós tendemos a ter restrições no mundo. Mas tem uma coisa, a educação é uma necessidade. Se nós criamos os filhos, ou criamos aqueles que estão junto conosco com excessos de liberdade, acontece o que está acontecendo hoje na sociedade. Na década de 60, quando houve uma explosão de Woodstock, amor, sexo, rock and roll, a gente percebe que os jovens, 300 mil jovens se juntaram para justamente cultuar essa tal liberdade. Havia, na época, muitas reticências com relação à liberdade. Existe um mundo, os jovens de então vieram do mundo de muita repressão. A explosão da repressão, ou seja, o contra o senso comum, né, que seria o contrassenso, seria a explosão da liberdade que foi o Woodstock, aquela liberdade toda, e vamos então viver a nossa vida. Muitos desses jovens são os pais de muitos filhos de hoje, e muitos já são até avós de muitos netos de hoje. E muitos deles que tiveram esses filhos vieram e criaram os filhos com essa mentalidade da liberdade. Note que nos Estados Unidos, onde isso foi muito forte, o que acontece com o jovem de hoje. O jovem de hoje americano é muito problemático. E a gente vê isso nos jornais, não precisa ir em muitas pesquisas científicas para perceber que quando houve a abertura da liberdade, o excesso fez com que eles criassem seus filhos com a permissividade, tudo pode. O adolescente cresceu com o tudo pode. E muitos jovens americanos hoje geram esse problema todo com o tudo pode. E é um problema hoje social, e hoje eles sabem disso. Então, hoje está se estudando, afinal de contas, onde é que erramos na educação. Hoje os americanos estão voltando a estudar, afinal de contas, onde está o erro. E a gente não pode esquecer, embora estejamos no Brasil, de que a influência disso aconteceu aqui também. Muitos dos pais, por viverem de um comportamento reprimido, também acabaram criando seus filhos com toda a permissividade. E o que acontece é que os filhos de então se tornaram tiranos dentro do lar. Quem mandava eram os filhos. Interessante, né? Porque os pais então não conseguiam ter autoridade e o filho é que começou a mandar. Quando vemos um programa como essa tal de Super Nanny, sem querer fazer a propaganda, a gente vê o absurdo que é da educação, onde uma pessoa de fora tem que ir dentro do lar para ensinar os pais a educarem aqueles que eles têm dentro do lar. É muito esquisito isso, mas é uma verdade. Quando vemos que um programa desse tem muita audiência, a gente percebe que isso acontece em muitos lares. Se acontece em muitos lares, é porque as pessoas perderam um pouco a linha na própria educação. E as crianças hoje estão vindo diferentes, estão vindo questionando mais do que nós quando éramos crianças. Sim, isso faz parte da evolução. As crianças vão vir cada vez mais questionadoras, sim. E aí é que os pais têm que se preparar cada vez mais para entenderem isso, para poderem compreender isso, mas não fazerem como os nossos pais e avós, muitos de nós, que simplesmente por terem uma criação demasiado reprimida, liberaram demais. E aí perderam a linha da própria educação. O que acontece com relação à liberdade, então? E aí tem um psicólogo americano que estava dizendo o seguinte: a educação, quando os pais forem educar, óbvio que vai gerar repressão nos filhos. É natural que se acha, porque você não vai deixar com que os filhos possam tudo. Mas esta repressão pode gerar no futuro, o filho pode ter que não ter, mas então eu não vou conseguir atingir meus objetivos porque lá atrás meu pai não deixou, me falou muito não. Acontece o seguinte, só que se você não educa dessa forma, você tem uma sociedade desorganizada. E aí nós vamos no livro do Espírito, vamos perceber que o Espírito tem livre-arbítrio, sim. Até os 7 anos, toda criança assimila aquilo como verdade. Depois dos 7 anos, ele começa a ser mais questionador daquilo como verdade. É do Espírito, então, libertar-se disso, faz parte da evolução.
Então, nós, quando falamos da liberdade, liberdade até para os filhos, a liberdade para os que estão à nossa volta, nós temos que entender que por mais que a gente não pode se prender ao fato de que, mas eu não posso, se eu for reprimir, ele vai ter problema no futuro. Se nós pensarmos dessa forma, a sociedade vai estar exatamente como está hoje. O caminho a gente, na sociedade de hoje percebe que está meio errado. Educar, vem um pouco de repressão, vai vir. Infelizmente vai fazer parte disso. Mas o Kardec nos lembra o seguinte, não é nem o Kardec, os espíritos até falam, é a liberdade de consciência que faz o espírito se libertar. Ou seja, não é porque está havendo uma educação, e essa educação está delimitando o espaço de liberdade desse espírito que está evoluindo, que ele vai deixar de ser um ser mais ou menos importante no futuro dele. Vai partir dele. Ele, como ser humano, tem que saber o caminho que ele segue. Aliás, até porque a gente sabe bem que o exemplo claro que aconteceu nas sociedades de hoje é que foi dado liberdade demais e esse espírito que veio aprendendo acabou se perdendo nessa liberdade. Então a gente percebe que o caminho então, do excesso de liberdade não é o mais correto. A repressão demais que veio antes disso também não é o correto. Note então que o mundo ele vai andando através de ondas. Nós experimentamos a onda da repressão, depois experimentamos a onda do excesso de liberdade. Por quê? Porque agora vamos entrar no caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio. Isso acontece sempre, em qualquer sociedade no mundo. Né? Nós experimentamos as beiradas para poder encontrar o caminho correto. E nós, como espíritos, temos que entender que dentro do mundo temos a liberdade, desde que não tolhe a liberdade do próximo, temos que pensar o seguinte, nós estamos aqui para evoluirmos, correto? Estamos aqui para aprender uns com os outros, está correto? Sim. Então nós temos que, principalmente, muitos de nós vivem com os olhos muito fora do mundo. Nós nos preocupamos demais com o que acontece exteriormente a nós. Muitas vezes, nós nos encontramos, às vezes, na fila do mercado irritados. Alguém parou para pensar qual o motivo de algumas irritações? Levantamos de manhã irritados, muitas vezes nervosos, não sei. Nós temos que começar a pensar nisso, nesses pequenos pontos. Esse é o importante. O mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. Se o nosso mundo interior está complicado, nós vamos ver fora de nós o mundo exterior complicado. Se nós não começarmos a olhar para dentro de nós, buscar o nosso equilíbrio interior, nós vamos sempre estar correndo atrás de algo fora de nós. E o que acontece com isso? Os psicólogos vão falar que o excesso do materialismo gera neurose. É uma verdade. O que é neurose? É simples. Vou correr atrás da minha profissão, vou correr atrás do meu estudo, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que comprar mais, eu tenho que mais, eu tenho que mais. O exterior está trabalhando tanto isso que eu me torno neurótico. Vou atrás de algo para suprimir aquilo que eu não consigo. Então eu me torno neurótico naquilo. E olhem, uma sociedade em que muitos indivíduos são neuróticos, a sociedade é neurótica. É lógico. Então nós vemos uma sociedade inteira buscando o trabalhar mais, o compensar mais, o comprar mais. Reflexo disso, cada vez nós vamos ver um shopping center novo nascendo em São Paulo. Por que será? Cada vez as pessoas vão abrir uma loja nova de consumo. Por que será? E nós vamos ver então que a sociedade, quando está no meio dessa neurose, o comum é ser neurótico. Quando aparece uma pessoa que não é neurótica, que é comum, ela é o quê? É louca. Não, você não está preocupado com as coisas, você não está correndo atrás também, você não está neurótico. Quem não está dentro do comportamento do consumo comum é esquisito, é considerado estranho. Então, quando nós começamos a olhar para dentro de nós, vamos começar a nos equilibrar. Não olhar a sociedade como um meio de equilíbrio, mas olhar a nós. A sociedade como um todo age de forma comum para a sociedade. E se todos os indivíduos da sociedade são neuróticos, o comum é ser neurótico. Então nós vamos correr atrás dos meios de consumo, nós vamos correr atrás das propagandas, nós vamos correr atrás das preocupações que acontecem no mundo, porque isso vira notícia. Alguém já parou para
contar quantas notícias ruins acontecem em qualquer jornal e quantas boas? Façam a conta. Este tipo de comportamento é um comportamento social. A própria notícia não é que existe mais notícias ruins, é porque dá-se preferência para passá-las, porque a sociedade acaba consumindo mais isso. Esse tipo de comportamento que a gente tem que tomar conta. A gente tem que começar a se observar e não correr atrás do que acontece no mundo, porque o mundo é reflexo do mundo, não de nós. Nosso caminho tem que ser um pouco diferente, né? O Jung, ele dizia que nós, como seres humanos, existe uma mente atrás de nós. Existe a persona, que são nossa máscara. Persona é Sérgio. Sérgio, persona. Mas eu não sou a persona. Assim como cada um de vocês não são o nome que vocês carregam. Nós temos apenas aquilo que a sociedade precisa para ser reconhecido para a sociedade. Mas e o eu? Onde é que eu estou? O eu interior é que eu tenho que conhecer. Essa busca interior que Jung fala é trazer para fora de nós o ser equilibrado. Porque quando nós não fazemos isso, nós geramos desequilíbrio. O que é desequilíbrio? Que a gente chama de neurose. É quando nós colocamos coisas demais na persona, ou seja, a persona começa a ter tanta importância que o nosso eu interior acaba perdendo a importância. A neurose é falta de equilíbrio. A sociedade está desequilibrada? Liguem a televisão para ver. E se a sociedade está desequilibrada, porque existem muitos indivíduos desequilibrados nessa sociedade. Se a gente tem que pensar hoje o seguinte: vamos nos equilibrar baseado na sociedade ou em nós? Então vamos atrás do nosso eu interior, nosso equilíbrio. Onde nós estamos nesse meio todo? O que nós queremos desse mundo? O que nós buscamos? E nós não vamos esquecer também que o excesso do mundo material gera o que nós chamamos de neurose. Também o excesso da introspecção, são pessoas que estão totalmente alheias ao mundo material, são os psicóticos, né? São as pessoas que acabam ficando alienadas também, ou seja, não vivem o mundo atual. É um caminho, sempre buscar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. O grande pensador, filósofo que jogou no Corinthians, Sócrates, né? Como diríamos, ele falava isso, né? Conhece-te a ti mesmo. Jesus comentou várias vezes, conhece-te a ti mesmo. E muitos de nós acham que não tem tempo para pensar nesse conhece-te a ti mesmo, porque o comportamento neurótico é comum, tá? Comum mesmo, porque toda vez que a gente fala que a gente não tem tempo, é o comportamento neurótico. Você vai fazer, não sei se eu vou ter tempo. Neurose. Neurose porque o tempo, todo mundo tem lá 24 horas do dia, não existe isso. Eu não posso ter tempo daquilo que ainda não aconteceu, isso não existe. Mas eu não vou ter tempo, a gente já está prevendo o que não vai fazer, comportamento neurótico. O que a gente tem que fazer então com relação a isso? Buscar o equilíbrio, buscar a harmonia de fazer em nós aquilo que muitas vezes nós não fazemos porque achamos que não temos tempo. Não tenho tempo porque eu tenho que levantar de manhã, aí depois tenho que fazer isso. Vamos gerando os compromissos neuróticos e a vida começa a ser neurótica. E a gente vive essa corrida maluca e nós simplesmente entramos na onda e acabamos não percebemos nós mesmos nesse meio. A insatisfação no mundo, ela acontece porque a nossa persona, como eu já disse, que é o nosso exterior, começa a ter mais importância do que o nosso interior. Então o nosso interior fica insatisfeito com isso. E é verdade, a insatisfação que a gente usa é porque nós acabamos não conhecendo a nosso interior. E nossa persona acaba recebendo toda a atenção. E essa nossa persona, que é um personagem mesmo, porque a gente quer ser aceito na sociedade, então a gente usa esse personagem. A gente quer ser aceito pelos amigos, então a gente é muito bonzinho para os amigos. A gente quer ser aceito por todo mundo, então a persona é a pessoa que ri para os outros. E o nosso interior muitas vezes não está contente com isso, não. Por que eu tenho que rir para todo mundo? Mas por que eu tenho que ir na casa de fulano sem eu querer ter ido? E a gente então começa, quando dá muita importância para a persona, vamos fulano, você vai na casa de fulano e a persona domina, você vai na casa do fulano. Você vai fazer tal coisa, você vai. E nossa insatisfação vai aumentando. A infelicidade é justamente fazer aquilo que a gente não quer. Viver a vida que a gente não quer. Conviver com pessoas que a gente não quer.
viver sempre fazendo o que não queremos. Por quê? Porque a gente entra na onda da sociedade, nós jogamos para fora de nós aquilo que a gente acha que tem que ser bom mesmo, porque a sociedade quer isso, e o nosso interior vai ficando cada vez mais vazio. Aí vem vindo aquela onda de sofrimento interior, nós vamos ficando cada vez mais infelizes. Hoje o mal do mundo é depressão, não é? Depressão, ela é causada justamente por fazer aquilo que a gente não quer. Todo mundo faz o que não quer. Um exemplo disso que esses dias teve uma reportagem na TV, e acho que foi um budista, ele falou: quer saber se você é feliz? É simples. Como é que você se sente na segunda-feira de manhã? Se você pensar 2 vezes para levantar da cama, você é infeliz. Então pensa. Por quê? Porque se a gente vive fazendo o que não quer, a nossa vida vai ser uma infelicidade. E a gente se pergunta: por que a gente faz o que não quer? Porque eu preciso trabalhar, né? Preciso sobreviver, né? Precisa. E por que a gente não faz o que quer? Mas, poxa, eu trabalho com telemarketing, eu queria pintar. E por que não começa a aprender? Eu trabalho e eu gosto de música, é outro mundo. E por que não vai aprender? Por que a gente não vai atrás do que a gente gosta? Por que a gente não faz o que a gente ama? É porque a persona vai tomando conta e o nosso interior vai ficando para trás. Por quê? Por que a gente faz o que a sociedade pede? Vou fazer faculdade. Faz aquela lá que dá mais dinheiro, tá? Não faz aquilo que você acha que é bom, não, porque, gente, quando a pessoa gosta, ela é tão bom naquilo que ela ama, que ela vai ganhar muito dinheiro naquilo por amar aquilo que faz. Ponto. Quando a pessoa não gosta, ela pode ser engenheira, pode ser médico, pode ser arquiteto, vai ser péssimo em tudo isso. Mas falaram para mim que essa é a profissão do momento. Mas é aquilo que está dentro de nós. E muitos de nós ainda tem esse pensamento retrógrado, né? Do tipo: mas é que eu estou muito velha para estudar de novo. Já passei da idade. As faculdades estão lotadas de pessoas de 3ª, 4ª, 5ª idade. E é interessante, né? Nos dias de hoje nós vemos que a idade hoje perdeu um pouco a conotação de idade, né? Eu lembro por mim mesmo, na época que eu era bem jovem, que as pessoas com 45, 50 anos eram velhas. Hoje as pessoas têm 60 anos, 70 anos e são joviais. Isso é bom. Isso mostra que a sociedade está cada vez mais jovial. As pessoas estão vivendo mais. Elas estão mais conscientes da vida. Vamos fazer o que gostam. Vamos atrás daquilo que realmente nos faz feliz. Nós estamos no mundo para aprender, mas também para sermos felizes. Quando Jesus falou: a felicidade não é desse mundo, tem várias traduções para isso. E nós arriscamos mais uma. A felicidade não é desse mundo louco, não. Essa felicidade não é desse mundo persona, não é desse mundo exterior. A felicidade é conscientização do mundo interior. Felicidade não é desse mundo que todo mundo acha que é o mundo real. Felicidade é satisfação interior, fazer o que gosta, ir buscar aquilo que nos faz feliz. Buscar através da nossa liberdade aquilo que nos liberta no mundo. Por que a gente tem que arrastar correntes? Por que nós temos que fazer o que detestamos? Por que falamos sim para tudo e para todos? Por quê? Porque nós achamos que é assim que o mundo tem que ser. E aí nós vamos sendo infelizes, a nossa infelicidade interior vai se arrastando e transformando-se em depressão. Depressão se torna doença física se torna desencarne. A pessoa morre infeliz. Quando morre infeliz, vai lá no mundo espiritual: não, mas é que eu fiz tudo o que as pessoas queriam, mas você não fez o que você quis, né? Pois é. Então por que viveu? A oportunidade da vida é a oportunidade de crescimento. Todos temos essa chance. Não é, ou não devemos dar a chance de sermos felizes na mão de outro ou outra. Nós temos a chave da felicidade. Só nós. É individual isso. Mas o meu professor falou que eu não tinha jeito para isso. Está enganado. Até os médicos se enganam. O meu mestre, o meu pai, o meu marido, o meu filho, a minha mãe, não importa. O valor que tem que ser dado para nós é nosso. Enquanto a gente esperar o valor ser dado por gente de fora, a gente nunca vai ser feliz. A gente está sempre esperando a aprovação alheia, né?
Alguém de fora tem que vir falar para a gente o que é bom para a gente. Alguém exterior à nossa vida tem que falar para a gente que a gente... Não, você fez um bom trabalho. Por quê? Não, você está bonitinha hoje, né? Ah, você está bonitinho hoje. A gente fica esperando, lamentando, buscando a aprovação exterior. Porque a gente não começa a se aprovar interiormente. Sim, sim, sou bonito, sou bonita, sou inteligente. Vou fazer sim o que eu gosto. Vou ser livre no mundo buscando a liberdade através das ações que eu gosto de fazer. Buscando essa liberdade, nós conseguimos sim ser felizes. Porque a gente começa a agir no mundo. Quando a gente age no mundo fazendo o que gosta, as coisas parecem que vêm naturalmente para a nossa mão. Quando a gente faz o que não gosta, as coisas fogem. A gente perde aquele emprego porque, briguei com o chefe, o meu marido não gostou, eu não sei o que aconteceu, ou então, e as infelicidades, é tão interessante essa coisa da felicidade e infelicidade, porque o Kardec fez a seguinte pergunta para os espíritos: e as pessoas que têm muita sorte no mundo, as pessoas que as coisas parecem que vêm naturalmente, são espíritos que vão atrás do que querem. O mundo propicia-lhe ferramentas para atingir melhor seus objetivos. Aí aquelas pessoas que são azaradas, infelizes, que não conseguem nada na vida, e o Kardec perguntando para os espíritos, parece até que a vida lhes é ingrata, são espíritos infelizes, não fazem nem buscam o que querem. Como é que o mundo vai lhes dar aquilo que nem eles querem? Aí são azarados, são infelizes, as coisas não vêm na mão deles. Lá no Livro dos Espíritos ele explica inclusive sorte e azar. Isso existe? Não. Acontece que o sorte e o azar vai acontecer a partir do momento em que nós estamos em busca da nossa felicidade. Aí a gente vai ter sorte. Aí vão ser aqueles indivíduos que falam: nossa, as coisas parecem que acontecem tão naturais para algumas pessoas. São naturais porque a pessoa naturalmente está buscando seu equilíbrio interior. E aquelas pessoas que não conseguem nada, parece que o mundo lhes afoga a oportunidade de sucesso, é porque não estão buscando ser felizes. Estão buscando patrimônio, estão buscando posição social, estão buscando algo que está fora da sua felicidade interior. Aí não vão ser felizes mesmo, né? E o mundo não vai colaborar com pessoas que nem sequer querem colaborar com si mesmo, porque não faz parte do seu íntimo aquilo. Como é que ela quer? Então vai brigar com mundos e fundos e até muitas vezes conseguem o pseudo-sucesso, conseguem ser lá diretores de uma empresa multinacional. E o cara queria ser ator. Aí tem alguns comportamentos esquisitos que acontecem na vida, que a pessoa, quando ela chega em determinadas posições, fixa naquela posição e acha que não perde nunca. Recentemente, conversando com um amigo nosso, que é psicólogo, falando de um caso desse, de um diretor de uma multinacional. E ele se fixou naquela situação e aposentou, né? Quando ele aposentou, ele foi para casa, tudo bem, tranquilo. Chegou segunda-feira, ele pôs o terno, a gravata e foi para o trabalho. E quis entrar, não deixaram. Comportamento psicótico, já está totalmente fora da realidade. Ele assumiu aquilo como ele, mas isso não era ele. Se não era ele, como é que ele poderia ser feliz? Não era, surtou. E aí quis entrar na empresa. O senhor não trabalha mais aqui. O senhor já não é mais. Por quê? Posição não lhe pertence mais. A posição é como a persona, né? Nós achamos que somos nós, mas não somos. Nós somos algo que está dentro de nós que, infelizmente, muitos de nós não nos conhecemos, hein? Infelizmente, muitos de nós vamos muito pouco atrás daquilo que nos faz feliz. Infelizmente, muitos de nós passamos pela vida infelizes, jogando a culpa nos outros, não buscando de nós essa felicidade e sai dessa vida em situações tristes, infelizes. E quando sai da vida e ainda fica jogando a culpa naqueles que ficaram, que foram antes de nós, porque afinal de contas alguém tem que levar a culpa da nossa infelicidade, que não sejamos nós, né? Foi meu marido? Foi porque eu tive filho. Não é, aquele meu marido foi danado, aquela minha esposa, olha, aquela minha sogra, minha chefe, empresa, nós buscamos todos os subterfúgios à nossa volta para não ser culpado. Todos. A gente só esquece que na parábola dos talentos, muitas vezes nós somos aquele que enterra a moeda. E quando vem a chefe, ou seja, vem a providência divina e nos leva, o que fizeste com os seus talentos? Está na hora de a gente pensar sobre isso. Muita paz a todos.
Agora a gente abre para, através depois dessa palestra, para as perguntas, né? Porque apesar de nós falarmos, discutirmos aqui, é uma reflexão que serve para todos nós, principalmente para aquele que vos fala, bem próximo, né? Para a gente poder refletir e pensar sobre isso. Bom dia. Eu gostaria de colocar assim, eu queria saber se, no caso, quando as pessoas escolhem uma outra profissão para futuramente conquistar a profissão que gostaria de estar. Você acha que, na verdade, é correto fazer isso? Saiu acho que na Você S.A. dessa semana, falando sobre essa troca de profissão, em que o gerente de RH falou o seguinte: é a melhor coisa que a pessoa faz na vida quando ela descobre o que ela quer. Porque a partir daí ela consegue conquistar tudo que ela não conquistou até então. É a melhor escolha. Se ela consegue descobrir que ela não tem nada a ver com aquilo que ela faz, busca, sai. E uma coisa interessante que esse gerente de RH falou é que não se preocupa muito com a idade não, mais, viu? Mas é que eu fiz tantos anos isso e não se preocupa com isso não. Porque quando nós buscamos algo novo que tem a ver com o nosso interior, a gente cresce dentro disso. E aí vamos lembrar do Kardec, né, que os espíritos falaram. Quando você está fazendo aquilo que você quer, o mundo colabora com você. Aí vão vir propostas de fora, as coisas vão começar a acontecer como se fosse natural. Você fala, nossa, mas antes não acontecia, é porque você vai estar fazendo aquilo que você gosta. Certeza. Tem um ditado seguinte: é melhor ser um bom mecânico do que um mau poeta. Isso. Então, você é o melhor mecânico do mundo, você está onde você quer, você ganha o que você quer, você está realizado. Exatamente. Isso, bem pensado. Mais alguém? Bom dia a todos. Mais um outro comentário, né, com relação a essa vida nossa corporativa, né? A gente muito se esquece que nós estamos numa empresa, nós não somos a empresa. Isso. E coincidentemente essa semana eu estava fazendo uma reflexão muito nessa linha, né? Eu estou aonde eu estou hoje, eu não sou. Ao meu cargo ou a empresa onde eu estou não me define como ser humano, né? Então é uma coisa assim de vez em quando a gente resgatar, porque é fácil de esquecer, né? Importantíssimo isso. Muito obrigado. Realmente, bem lembrado isso, né? Nós fazemos parte de um grupo, nós não somos aquele grupo. Aliás, a gente só lembra disso no momento que a gente é mandado embora, né? A gente descobre que não fazia parte daquilo. Exatamente. Mais alguém? Sérgio, lembro também que assim que o dinheiro não é tudo. Às Isso. vezes você não ganha muito, mas você está bem, né? Equilibrado, está feliz, fazendo o que você gosta. E assim, às vezes você vê um empresário lá no topo, mas o cara está prestes a surtar. Tem um problema no coração de tanta pressão, tanto... Assim, a gente não sabe o que passa também, né? Então tem esse lado. Agora eu queria que você comentasse um pouco, não querendo ser negativo não, mas lembrar assim aquela parte quando a pessoa tem uma tendência forte a ser um músico, por exemplo, só que ela não consegue ser realmente, né? Parece que tem um impedimento forte ali e às vezes talvez por ter usado mal numa outra vida, sei lá, não ter aproveitado bem o dom da música, assim, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa o Kardec, inclusive, ele pergunta, faz parte de uma das perguntas sobre a liberdade, né? E fala sobre, ele não falou do músico em si, ele falou sobre algumas pessoas que têm dificuldades de atingir aquele objetivo que tanto lhes é importante. Aí os espíritos até comentam Kardec. Nestes casos, quando ele fala nestes, não é geral, e não acontece à torta direito, nestes casos é porque existe um impedimento espiritual para proteção e melhora do espírito. Usou mal realmente aquele instrumento, seja da inteligência, seja da música, da poesia ou da comunicação. Mas isto, e os espíritos complementam, não o impede de tentar, porque através disso ele pode readmitir-se dentro daquilo que ele gosta. Também. Por quê? Porque é uma prova.
A dificuldade também é a prova, porque quando ele conseguir, ele sofreu tanto para chegar lá que ele vai dar mais valor para aquilo. Agora, quando é que a gente sabe que não vai acontecer? Usou mal a voz, nasce mudo, aí não tem jeito. Então aí você sabe que ali vai para aprender mesmo. Exatamente. Isso nos faz lembrar de um comunicador americano. Ele falou uma coisa interessante, que é para a gente refletir também, né? Ele falou que nós temos que ter sempre pensamento positivo, e ele vivia falando isso em palestra, até o dia em que nasceu o filho dele sem os ouvidos, nenhum dos dois. E ele fala no livro dele, agora eu vou ter que usar isso na prática. E sabe o que ele falava? Todo dia ele repetia de manhã, meu filho vai escutar. Meu filho vai escutar. E ele falou, ele não acreditava isso no começo, mas ele repetiu tantas vezes que ele começou a acreditar nisso. Quando o filho dele nasceu sem os ouvidos, porque o médico já tinha detectado isso no nascimento, ele ia na cabeceira da cama do filho e falava para o filho, você vai escutar sim, você vai ser um homem que vai ouvir como seu pai ouve. O filho chegou a um ponto em que o pai, de tanto se comunicar, ele percebia que tinha como. Ele encostava a mão na base do crânio do menino, tudo que ele falava, o menino começava a entender. Foi o começo. Passou um tempo e teve um americano que conseguiu, através de circuitos elétricos, e ele, obviamente, pesquisando, indo atrás, descobriu uma forma do menino voltar a escutar. E o menino, então, através dessa técnica, começou a ouvir como uma pessoa normal. Ou seja, nunca desistir daquilo que a gente acredita, nunca. A gente só também vai perceber que só realmente se não houver outro jeito. Aí expiação. Até o Beethoven ficou surdo e ainda assim, né? Ele compôs algumas... Compôs a sétima, a nona. Aliás, todos eles, eu queria entender porque todos param na nona. Só um comentário. Essa semana eu estava assistindo um documentário que é muito interessante, quem ainda não teve a oportunidade, que tem a ver com isso que você acabou de falar. Chama Quem Somos Nós. Isso é. Ele é muito bom, tem nas locadoras, e ele fala justamente isso do poder que nós temos em nós mesmos, né? De mexer até com as nossas moléculas. Né? Isso. Muito interessante. Bem lembrado. Esse é o tipo de filme, documentário, que acho que todo mundo deveria de assistir mais de uma vez, de preferência. Porque ele tem tanto conteúdo que uma só vez a gente não consegue perceber todas as nuances do filme, não é? E a cada vez você também muda, né? Isso. Então você faz uma leitura diferente daquilo. Exatamente. Que você assistiu. É muito interessante. Muito bem. Aqui, Bom dia a todos. Bom dia. Isso que você falou entra mais ou menos naquela questão da lei da atração, né? A gente atrai o que transmite. Mas aí acaba sendo errado, por exemplo, porque a nossa sociedade, nem se falou, o nosso eu exterior. Mas todo mundo quer ter um carro melhor, quer ter uma casa melhor. Então acaba sendo errado a gente, por exemplo, abrir mão de um sonho para se dedicar a ter uma coisa melhor? Mas quem falou isso, eu li a respeito de coisas desse tipo. Teve um pesquisador que falou, mas por que quando a pessoa abre mão de algo, onde está o sonho, afinal? Porque, vou abrir mão do que eu quero porque eu quero ter aquilo. Mas calma aí, onde está seu sonho? Em ter aquilo ou aquilo que você abriu mão? Porque às vezes nós queremos tanto algo para pegar, para falar é meu, que a gente esquece daquilo que nos faz se sentir realmente felizes. E quando você tem aquilo que é seu, uma pesquisa, os franceses conseguiram, eles perceberam o seguinte, por exemplo, toda felicidade material, ela dura 3 meses no máximo. Se você comprar um carro novo hoje e é seu sonho, você vai ficar muito feliz durante 3 meses, no máximo. Depois vai ficar lá. Qualquer sonho material tem a duração de 3 meses. O único sonho que dura mais é quando você ganha muito dinheiro. Aí ele tem uma duração de 1 ano e 2 meses, acho que é. Digamos, se você ficasse muito rico agora, daqui a 1 ano e 2 meses você ia ficar muito feliz. Depois disso você ia ter as mesmas percepções de hoje. Ou seja, como você é exatamente agora, é como você vai estar daqui a 1 ano e 2 meses, mesmo milionária. O que a gente quer dizer com isso? Afinal de contas, o que é o sonho? É ter aquilo que vai durar tão pouco tempo de aparente felicidade ou realizar aquilo que nos vai trazer felicidade para muito mais tempo? Esse é o ponto. Não estou desmerecendo até o filme Segredo, que fala sobre ter. Pensamentos são coisas e a gente pode ter. Isso é uma verdade, tá? E quem fala isso não é um segredo, não. Quem lê no Velho Testamento, Davi falava isso. Ele falava abismo atrai abismo, o homem é aquilo que ele pensa. O Davi já usava o segredo na época lá, está no Velho Testamento.
É bíblico isso. Tudo que a gente pensa com intensidade atrai para a nossa vida. O problema é que nós passamos muito tempo do nosso dia atraindo coisas infelizes. É verdade, nos comentários com os amigos, nos pensamentos. E muito pouco desse tempo a gente pensa em coisas, eu quero. E nesse tempo que a gente poderia mentalizar o ser, a gente acaba o ter. É só esse ponto, mas é algo, não existe nada contra. Apenas a gente tem que estabelecer bem qual é meu sonho. Se a gente não tiver isso muito claro, a gente se perde na conquista. Seguinte, todo mundo quer mudar as coisas, né? Quero mudar de carro, outro quer mudar de casa, quero mudar de emprego e tal. Agora, quando chega dentro do seu ego, mudar de comportamento, mudar de atitude, aí a coisa pega. Precisa muita coragem. É que nem nós estamos aqui na reunião, estamos aproveitando, como ensinamos alguma coisa sobre a doutrina espírita. Será que tudo isso, esse tempo que a gente está aqui ouvindo, está servindo, está contribuindo para mim melhorar intimamente? Será? Isso é muita coragem. Nós estamos mudando de vida para a vida. Eu entendo dessa forma. Tá certo. Precisa muita coragem para se mudar, viu? Precisa. Comportamento, as atitudes, ou atenção para o próximo. Exato. Parece que está muito longe hoje, né? Parece que não existe mais, né? Mais ou menos assim, né? Só para terminar, e ainda só para responder melhor a sua questão, se uma questão material vai te fazer feliz, vai atrás dela. Esse é o ponto para, né? Porque muitos maridos pegam muito no pé das esposas porque ela quer aquela bolsa, quer aquele sapato, quer aquela gargantilha, quer aquela aparente felicidade. Mas se aquilo vai deixar ela feliz e de repente aquilo vai mudar o dia dela e vai mudar a semana, e ela vai se tornar de repente melhor com aquilo, por que não? Às vezes tão pouco, né? E às vezes a gente tem a tendência de boicotar pequenas felicidades achando que a felicidade maior está um pouco mais além. E às vezes as pequenas felicidades também fazem parte da vida, hein? O que a gente quer dizer com isso? Não vamos nos desiludir, não. A gente está no mundo material. O mundo material é feito de matéria. Jesus nos ensinou. Quando em Roma, também a gente tem que agir como os romanos. Muita paz a todos. Pelos hospitais, onde os doentes se encontram, que possamos ir até eles, levando o bálsamo do amor, para que se beneficiem. Vamos aos asilos, onde muitos moram ali, sem seus familiares, que levamos o amor, para que possam sentir a presença de Jesus. As crianças, nos lares, vamos levar nosso amor a todos aqueles que necessitem. Que assim seja. Então nós agradecemos por estarmos aqui nessa manhã, por tudo aquilo que nós recebemos de ensinamentos, que possamos ter uma boa semana e que essas lições possam contribuir para que nós possamos viver melhor, mudar a nossa vida no que é necessário e termos força, discernimento para vivermos em paz. Graças a Deus.